tem um aspecto um pouco ruim, um pouco perverso dessa realidade que a gente está vivendo, que é o fato de que a gente teve um período muito favorável a políticas públicas da universidade, que é algo muito bom, mas, por outro lado, eu vejo isso muito na história. Eu acho que é uma característica da história, principalmente. É essa ideia de que, e acho que tem a ver muito com o fato de não ter mercado, mas essa ideia de emendar a graduação, mestrado, doutorado e virar professor. E a gente teve um contexto de 10 anos que favoreceu demais isso. E, querendo ou não, a gente pegou o final desse momento, né? Ao mesmo tempo, eu não sei, o que eu acho perverso de tudo isso? É porque eu acho que a minha trajetória, quem eu sou profissionalmente, quem eu sou como pesquisador, quem eu sou pessoalmente, mudou muito por causa desses aspectos, não foram os aspectos lineares da trajetória. O fato de que, por exemplo, eu tirei 1 ano e meio entre mestrado e doutorado. Eu trabalhei durante o doutorado. Eu tive bolsa, mas sempre que eu pude eu trabalhei. Fui professor substituto. Essa questão da consultoria política. Tudo isso, sabe? O museu, são coisas que enriqueceram demais. Acho que a gente deveria valorizar mais possibilidades de trajetória. Eu acho que a universidade não deveria ter só um tipo de profissional. Isso também, mas óbvio, isso também vai por outras questões, né? Por exemplo, a profissionalização dos bolsistas, ela poderia encaminhar para a criação da categoria de pesquisador no país, que não existe. Quem ou pesquisa na universidade, outro não pesquisa, não tem nenhum pesquisador privado no país, é muito difícil, né? Não tem empresa que faça pesquisa de base, como tem em outros países. Mas, pensando, enfim, não tem empresa, mas poderia ter um cargo de pesquisador, poderia ter um profissional não docente na universidade, poderia ter mais tipos de vínculo, né? Eu acho que seria interessante ter essa diversificação. Claro, de uma forma que não afetasse o tripé, né, que é educação, ensino e extensão, mas de qualquer forma, talvez não precisasse ser a mesma pessoa fazer os três, né? O artigo ele vem dessa experiência pessoal, mas ela também vem de conversar com muita gente, na verdade, sobre isso. A expressão historiador como um CNPJ serve como uma brincadeira, assim, como de tentar definir quem que eu sou, o que eu sou. Sou um historiador com CNPJ. Que a princípio é uma categoria que não existe, né? Historiador, agora pode existir, sendo uma profissão reconhecida, tem que ver, talvez seja possível. Enfim, eu vou retomando, vem dessa experiência, mas também vem conversando com muita gente, vem também desse contato com os alunos, as alunas da UFC, muita gente terminando o curso de graduação, e uma primeira versão desse texto foi justamente um evento da Federal de Santa Maria no ano passado, um evento discente. Ele vem um pouco da identificação dessa ausência de reflexão sobre o que é o mercado de trabalho, e de um certo distanciamento que eu acho que a nossa situação de crise ela escancarou um pouco. Obviamente a universidade não é um espaço fechado, eu detesto a expressão a Torre de Marfim da universidade, ela não existe, a universidade é um espaço público, a universidade e se tornou aberta, sempre foi, né? Mas agora muito mais é aberta a pressões, demandas sociais. Mas eu acho que um curso como curso de História, ele ainda tem uma dificuldade muito grande de abordar aspectos realmente relacionados à atividade profissional. E eu acho isso muito ruim, porque é um curso com uma formação muito boa, mas o fato de as pessoas não conseguirem se colocar no mercado de trabalho depois como historiadoras leva a uma grande desvalorização do que é o próprio curso de História. Eu acho que o grande perdedor dessa história, para além das pessoas que, obviamente, têm um impacto muito grande nas suas vidas, o grande perdedor é o próprio curso de História, que acaba sendo um curso que as próprias pessoas que estão fazendo História acham que o seu curso não tem relevância. Isso os alunos ou os professores acham que o curso está sendo ameaçado. De fato está. Mas essa ameaça, obviamente, tem fatores externos que a gente não controla, mas tem fatores internos que realmente essa resistência a pensar os aspectos profissionais. Eu acho que isso, enfim, isso se manifesta de diversas formas. A primeira delas é a própria falta de uma reflexão sobre isso no currículo de história.
onde a gente não tem disciplinas voltadas a isso. A gente tem algo também que eu acho bastante interessante, que sugeriu isso, foi um amigo, assim, um colega que eu gosto bastante, que é o Maurício Ferreira, que é consultor, né? A principal ocupação dele é ser consultor histórico da Record, e é um cara com uma trajetória muito interessante, que faz doutorado na UFOP. Eu estava conversando com ele sobre isso, sobre o historiador com CNPJ, que é o que ele é. Ele disse que história é um dos poucos cursos que a pessoa se forma e ela não sai um profissional daquilo que ela é. Por exemplo, uma pessoa, um egresso no curso de história, ele é um professor de história, ele é um mestrando em história, ele é alguém que está no caminho de ser um historiador. A pessoa só assume essa posição de historiador muito tempo depois, depois de um mestrado ou de um doutorado. E a própria dificuldade, né, que é uma luta curricular, é uma luta do debate público sobre isso, debate acadêmico sobre isso, dos professores de história se definirem como historiadores, que durante muito tempo não foi um dado que um professor de história é um historiador. E eu acho que isso marca demais, porque, de novo, o que eu acho, isso é uma reflexão que tenho feito depois do artigo, eu acho que o que está em jogo hoje em dia é que a identificação entre o lugar social de produção da história e quem ocupa esse lugar social de produção da história não existe mais, não é mais congruente, não é mais idêntico. Em outras palavras, quem fala pela disciplina hoje em dia não pode mais ser só o professor universitário. O professor universitário da pública federal, e aí quando a gente coloca que o historiador é o professor universitário, a gente ignora que existem só de universidade pública, existe universidade pública, federal, estadual, existe até municipal, existe a universidade, existe o Instituto Federal de Educação, existem outros tipos de instituto, tem, por exemplo, o Colégio Dom Pedro, no Rio. Tu tem universidade particular, tu tem universidades particulares de todos os tipos, universidade particular de pesquisa, universidade particular filantrópica, tem universidade particular realmente voltada para o lucro, tem universidade comunitária, que é muito importante, por exemplo, Santa Catarina, que é um estado onde isso é muito forte, o Paraná também. Então, tu tem uma grande diversidade, mas todos eles são profissionais que eles simplesmente não falam pela disciplina. Então, eu acho que a questão é essa, que uma das questões que a gente devia pensar enfim, primeiro introduzir a reflexão sobre o mercado, sobre a atuação profissional, para que o mercado não seja alheio, a história não seja alheia ao mercado, a história consiga pensar em como se posicionar diante do mercado de uma maneira não seja completamente passiva. E eu acho isso muito importante, que a gente possa dizer algo ao mercado, para não pensar que o mercado é só uma coisa e que o mercado ele unifica, enfim, que só tem um tipo de trabalho para o mercado que é esse de se vender. Não, tipo, a gente pode ter uma postura ativa e ter um trabalho, introduzir pelo menos uma reflexão sobre a ética de trabalho, a ética profissional no mercado de trabalho com relação à história, como se posicionar com essas questões. E, em segundo lugar, que é de pensar que o lugar social de produção da história, para retomar a categoria do setor, e quem ocupa esse lugar não é mais o lugar do professor universitário. Nunca foi. Não. A verdade é essa. Durante algum tempo pode ser, mas hoje em dia não é mais. O debate sobre história pública coloca isso, que eu acho também é um debate. Eu tenho algumas questões também com o debate sobre história pública, que esse texto mostra bem elas, eu acho. Mas eu acho que o debate sobre história pública coloca aí, que quem é historiador não é só quem está ocupando esse cargo. Quem fala pela disciplina, enfim, podem ser muitas pessoas que falam pela disciplina histórica. E isso, obviamente, leva para uma questão do que é uma disciplina hoje em dia, qual o significado de uma carreira universitária. E eu acho que são questões que a gente tem que pensar, até porque que eu acho que isso também dá para colocar como uma terceira questão, a gente precisa pensar na questão do mercado de trabalho, porque a própria garantia do emprego estável, público, que a gente tem, ela é uma garantia com tempo contado, ela não é um dado. Essa natureza provisória de trabalho de bolsista, enfim, o trabalho vai terminar, ela também é um modelo de trabalho que tende a se estender para outros campos. As estaduais de São Paulo já fazem isso, né? Eu sei que a Unesp, assim, são contratos de 5 anos que são renovados. No Paraná também,
se usa isso, na realidade isso que eu conheço um pouquinho mais. Então, a questão é que a própria carreira docente universitária na Universidade Pública Federal vai se tornar um pequeno trabalho. E a gente tem que começar a pensar, e a gente tem que ser propositivo também com relação a isso. Tem que pensar, obviamente a gente precisa de estabilidade, a gente precisa de estrutura, mas no momento que vier a reforma para repensar como é que é a estrutura do funcionalismo público federal, o que a gente pode propor para não ser só tipo, nada deve mudar? Porque algumas coisas devem mudar, obviamente. É uma estrutura que tem que ir uma outra realidade, e agora a gente vai ter uma outra realidade de trabalho. A gente precisa ter uma renovação maior nos departamentos universitários, nas universidades, a gente precisa ter mais flexibilidade de contrato, e isso não é necessariamente ruim, mas, de novo, a gente tem que estar atento a essa realidade de mercado para conseguir fazer frente e conseguir propor um modelo que mude as coisas a partir do que a gente quer que seja preservado, em que direção que a gente quer andar. Porque senão, de novo, a gente se torna ou completamente reativo ou acha que, enfim, as coisas têm que continuar do jeito que estão, qualquer mudança é ruim, e obviamente vai parecer que a universidade é um campo que não quer acompanhar a sociedade, quando, enfim, a gente sabe que não é verdade, o que não deveria ser verdade. A gente tem que estar atento a essas transformações, essas mudanças, tem que ser desculpa eu usar uma palavra em inglês, vem da consultoria política, a gente tem que ser um player nessa questão, a gente tem que ter uma medida de agência. Caso contrário, a gente vai ser levado a reboque, sempre vai estar sendo colocado para trás. O texto vai por esse caminho do mercado de trabalho, mas na verdade o que está pensando é a questão da universidade. Como é que a gente pode colocar um pouco dessas questões dentro da universidade para a universidade se colocar de outra forma? E pensar um curso de história, não é um texto contra cursos de história, né? Não é dizendo que a gente tem que ir para a iniciativa privada, mas que a gente tem que pensar. A gente não pode continuar ignorando a iniciativa privada, não pode pensar que o mercado de trabalho não existe. De novo, a discussão sobre história pública, que ela também, a discussão sobre história pública tem que considerar que o público hoje em dia é muito diferente do que era o público no século XIX, que surgiu a democracia representativa, a história pública liberal burguesa, que é esse modelo de história pública que a gente tem, que até porque tem muitos motivos positivos, que é surgimento, essa entrada das identidades no campo político, isso é um fator de diferenciação, mas o outro é que a gente tem um recorte entre público e privado que é muito diferente. E para a gente fazer uma boa história pública, a gente tem que pensar sobre o que é a história privada também. A gente tem que levar essas coisas, tem que levar esses aspectos em conta. Então, vai muito por aí. Eu acho que a gente tem que abrir o debate para incorporar isso e para a gente conseguir manter e preservar o que é, quais são esses valores de fato que a gente quer preservar. E como que a gente pode manter esses valores mesmo em realidades diferentes. Porque se a gente achar que os valores são antitéticos com a realidade, não sei, tipo, não tem valor que resista. Define algo que eu acho que escapa nesse debate, que é uma reflexão maior sobre a esfera pública, sobre o significado do público, que eu acho que é algo que também acontece na história digital. A história digital não reflete necessariamente sobre o digital, ela utiliza ferramentas digitais, o próprio nome ferramenta digital é um nome ruim, mas ela utiliza como ferramentas, ela utiliza métodos, mas ela não reflete sobre o digital necessariamente. Ela é uma história com o digital, para pensar o que seria uma mudança do digital no conhecimento histórico mesmo. Eu acho que a história pública ela acaba tendo muito isso. E algo que passa batido no debate sobre a esfera pública é que a gente vive uma esfera pública conflitiva, é por isso o epígrafe do Cazuza. Enfim, a gente está vendo isso hoje em dia, né? Matar ou morrer, sabe? Tu tem governo que quer matar, o que tu faz, sabe? Não, a gente tem que fazer muita coisa aí. Esse muita coisa para fazer, eu acho que passa, e é a segunda questão que eu ia colocar, passa justamente uma redefinição, um debate sobre história pública, e esse debate também da teoria, ele tem que incidir num currículo, tem que incidir num modelo de profissional. Eu acho que a história pública ela pode revalorizar muito o bacharelado em história. Eu já pensei bacharel como gestor de projetos, eu acho muito legal. Mas no limite, o que eu penso eu descobri essa noção com a Eva Domanska, historiadora polonesa, que é a noção de humanidades propositivas. Eu concordo totalmente. A gente tem que pensar em algo para fazer com o nosso conhecimento.
O nosso conhecimento ele tem que ser útil, isso não é ruim. Ele tem que ser capaz de... Não é a única coisa a definir ele, mas a gente tem que ser capaz, com a nossa formação, de chegar, por exemplo, e dizer... tem esse problema, a minha perspectiva como historiador me permite abordar esse problema e propor uma solução. Me permite conversar com as pessoas e pensar uma solução. Sou formado em História, licenciado em História pela URGS. Eu entrei em 2005 no curso, aí saí em 2009. Em 2010 eu entrei no mestrado na Federal de Ouro Preto, porque eu fiz o mestrado junto, meu orientador foi o Fernando Nicolazzi, que também foi meu orientador no doutorado. Mas eu tive aula com o Nicolazzi quando ele foi professor substituto na URGS em 2005. A minha turma foi a primeira turma do Nicolazzi na graduação, quando ele deu aula. E foi uma experiência bastante marcante. Era uma turma, a gente aprendeu muito, e ele disse que ele aprendeu também. Enfim, essa turma tinha várias peculiaridades, e eu acho que muito por causa da disciplina do Nicolazzi, a gente gostou muito de teoria desde o começo. Foi algo que diferenciou a nossa própria turma ali com relação a outras turmas do curso de História que tinham vindo antes. E isso coloca, então, essa trajetória bem também nessa consolidação do campo de teoria, que eu sempre tive ligado. Mas então, em 2010 eu fui para a Federal de Ouro Preto, eu fiz o mestrado, que aí resultou na dissertação, mestrado ainda sobre a historiografia na Idade Moderna. E eu passei só um ano lá, depois voltei para Porto Alegre. E aí eu entrei, na verdade, no bacharelado. Eu pedi uma permanência, que é algo que é possível de fazer. Eu já era formado em licenciatura, pedi para continuar no curso com uma outra ênfase. Então eu entrei em bacharelado. É o bacharelado na área de patrimônio, e aí eu fiz esse trabalho, que é um trabalho que depois abriu diversos caminhos, que é um trabalho sobre o September 11 Digital Archive, que é da onde surgiu essa reflexão sobre história digital. E aí, então, em 2014, entrei no doutorado, aí de novo, né, com o Nicolazzi, e eu entrei inicialmente com um projeto sobre antiquariato português no Renascimento, para estudar o André de Rezende, que é um antiquário do fim do século XVI, e é um projeto que eu gostava bastante, mas se tornou impraticável por uma série de questões. Eu sempre brinco, a principal delas é o latim, que praticamente tudo estava em latim, nada estava traduzido, então se tornou realmente muito difícil fazer pesquisa. No final do segundo ano do doutorado, na metade, depois de conversar com o Fernando e com o Temisto César, professor da URGS também, a gente decidiu que seria bom trocar de tema e desenvolver mais a fundo essa reflexão que eu tinha iniciado nesse trabalho, que era um trabalho de conclusão de graduação, na segunda graduação, no segundo diploma que eu tive. Daí que surgiu toda essa reflexão sobre a história digital. O que era um tema secundário, que era um interesse menor, acabou se tornando a minha ocupação principal, né, meu interesse principal. E, enfim, acho que eu detalhei um pouquinho mais do que tu havia comentado, mas eu acho legal destacar isso porque, no fundo, apesar de ter uma certa linearidade, é uma trajetória cheia de idas e vindas com algumas mudanças muito grandes, né? No próprio doutorado, eu mudei 500 anos, assim, do antiquariato até o digital. Peraí, captou? Tu vai ter grandes problemas editando esse vídeo. Desculpa, captou. Eu tenho 5 aqui em casa, então tô acostumado.